Uma boa noite a todos. Hoje temos mais o Evangelho para nós dar continuidade na evolução e progresso. Agradecemos a Deus por esse dia de trabalho, por tudo que temos recebido do nosso Pai Celestial, de Jesus, nosso Divino Mestre, dos nossos anjos amigos e protetores. Agradecemos por essa oportunidade, desse momento. Se alguém gostar do Evangelho, vou pedir para compartilhar. Compartilhando esse Evangelho, todos estamos ganhando bônus horas de Jesus Cristo por estarmos contribuindo, né, com a semente espalhada por toda parte. Isso vai ser muito gratificante para cada um de nós estar integrado nesse trabalho do Evangelho do Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Então nós vamos continuar no Evangelho que nós iniciamos ontem, evolução e progresso, e vamos continuar hoje, continuando esse tema que é muito importante para todos nós. Então vamos lá, com esse tema que é muito bom, né? Muito gratificante. Vamos lá. A nova geração marchará, pois para a realização de todas as ideias humanitárias, compatível com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo encontrará com ela, no mesmo terreno, aos homens progressistas, que se deparará nas ideias espíritas, poderosa alavanca. Hoje a humanidade está madura para alcançar o olhar, altura que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias nas mais amplas e compreendendo o que antes não compreendia. Porque é uma grande verdade. Essa geração nova, porque uma geração, gente, é mais ou menos 100 anos. Cada 100 anos nós trocamos, a geração é trocada na Terra. É claro que um nasce hoje, outro nasce daqui a 10 anos, mas nós não vivemos 100 anos. Não vivemos 100 anos. Menos, a média dá menos de 100 anos. Então, cada 100 anos, troca-se todos, porque ninguém vive mais que 100 anos. E cada 100 anos é uma geração. E essa nova geração, nesse fechamento de ciclo, que está acontecendo na Terra hoje, nós estamos dando uma abertura para um novo ciclo, que é um ciclo de regeneração. Então nós já temos notando, né, vendo, analisando, essas gerações novas que estão chegando já são um pouco diferentes da nossa. Eles já trazem uma evolução maior, uma tecnologia mais avançada. Com certeza, já pensou quantos que essa juventude, quantos que são mais evoluídos e quanto que eles têm condições de evoluir mais do que nós? Antigamente, na década de 50, quando a gente veio para a Terra, nem escola não tinha colégio, não tinha nada. Então, era muito precário aquela vida desse passado. E hoje não, hoje essas crianças têm tudo nas mãos. Hoje nós temos o mundo em nossas mãos.
Hoje nós participamos do planeta Terra instantaneamente, dentro das nossas casas. Vê quantos que nós mudamos, quantos que está mudando. Isso é gerações novas que estão vindo cada vez mais adiantada, porque o ser humano não retrograda. Todos nós só evoluímos. Nós partimos daqui com a evolução, vamos para lá, continuamos crescendo, evoluindo e aprendendo, voltamos para cá com essas bagagens que nós vamos conquistando nos milênios. Por isso que essa evolução é muito grande. A geração que desaparece, veja bem, a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge retemperam em fonte mais pura, não é? Em abundância de ideias, mais sã. Imprimirá ao mundo acidental movimento no sentido do progresso moral, que assimilará a nova fase da evolução humana. Principalmente, nós vamos evoluir ainda, temos ainda que evoluir. Estamos muito atrasados ainda, muito pequenos, muito na infância, justamente nas leis morais. Porque a lei na parte intelectual está indo muito bem. Estamos se instruindo, que nem eu falei, cada momento, cada século se cresce muito na parte intelectual, por causa da tecnologia que nos ajuda muito. Mas e a parte moral? Que deu amor ao próximo? Que deu amor a nós mesmos? Ainda nós não te amamos ainda. Porque nós vamos mudar aquilo que nós temos dentro de nós. Agora, se nós não te amar, como é que nós vamos amar o nosso semelhante? É difícil? É. Mas temos atrasado? Estamos. Por isso que existe tanta guerra, tanta intriga, tanta calúnia, né? Tanto desrespeito com as autoridades, né? Então, com os mais velhos, né? Com nossos pais. Isso aí, essa educação é só com os milênios também, para nós chegarmos a esse patamar evolutivo. É só com muito tempo. E essas gerações novas estão nos mostrando que agora cada geração que vem são diferentes. Essa fase já se revela, por sinal, inequívocos, por tentativas de reformas úteis que começam a encontrar eco. São mais habilidosos para encontrar esse progresso e assimilar esse progresso, não é? Assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras, emancipadora. Vamos se emancipando, vamos caminhando com mais segurança, brilhando mais a nossa luz, sob o influxo e por iniciativa de homens, evidentemente predestinado à obra de regeneração, que é esse terceiro milênio, que nós vamos caminhar muito, e muito mais rápido do que caminhamos até hoje, porque a tecnologia vem aí, está aí no nosso meio, né? Nós empurrando para frente, temos que estudar, temos que aprender, porque quem não tem hoje um estudo, está difícil até para arrumar um trabalho. Se não tiver uma profissão mesmo e não tiver um estudo, é difícil achar um trabalho melhor, né? Então nós temos que estudar. Que as leis penais se vão apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. As autoridades também vão ficando melhor, vão ficando mais acessível, vão ficando mais flexível, vão entendendo mais a fraqueza do próximo, não é? Porque se nós se botar no lugar do próximo, nós vamos ver como é difícil nós julgar a pessoa. E a justiça divina, a justiça humana também está evoluindo as constituições dentro das leis de Deus, que é um paralelo. Vamos lá. Enfraquece-se
os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membro de uma grande família que está longe, ainda temos muita dificuldade de viver entre as raças, as cores, né? A maneira das pessoas ser, para respeitar como elas são. Então ainda falta bastante paciência, bastante resignação e bastante coragem para vencermos a nós mesmos. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem as suas gradações, as suas transgressões, eles suprimem as barreiras que as separavam em todos os pontos do mundo. Reúne-se em comícios, né, em reuniões universais para ajustar para a justas e pacífica da inteligência. Então, o que está acontecendo hoje na Terra? Estão se reunindo religiosamente, muito difícil. Mas, politicamente, dentro dos comércios, da política do comércio, sim. Quantas nações estão se reunindo hoje para trocar as riquezas, os materiais, fazer esse intercâmbio, né, das coisas materiais? Hoje está acontecendo, em nível de planeta já. A parte religiosa que está um pouco mais complicada, porque cada um quer ter o monopólio da verdade. Eu estou certo, você não. Você está errado, eu estou certo. E isso aí é muito, muito difícil para se juntar, para se integrar dentro dos objetivos espirituais. Porque pensamos diferente e não aceitamos outras ideias. Nós temos que somar as ideias e ver o que é bom, o que não é, e começando a se agrupar, porque não tem outro caminho. Falta, porém, essas reformas, uma base de que permita se desenvolvam, complete e consolidem. Tem que se consolidar essa solidariedade, essa fraternidade na Terra. Não tem jeito, nós temos que interagir entre os seres humanos. Nós temos uma só família, gente. Nós não entendemos ainda que nós temos uma extensão do outro. Todos nós temos ligado um no outro. E todos nós temos ligado a Deus. Nós não estamos entendendo, é por isso que falta muita tolerância um para com o outro. Não entendemos que somos uma mesma família ainda espiritual na Terra. Vamos lá. Vamos lá. Generalizado. Para fazer que eles flutuem e que as massas acolham, que nós temos que ter essa reforma, fazer essa reforma. Falta essa reforma, uma base que permita se desenvolva, complete, consolide. Falta uma predisposição morais mais generalizada para fazer que elas flutuem e que as massas acolham. Ainda aí há um sinal característico da época, porque há prelúdio do que se efetuará, né, em largas escalas. A proporção que o terreno se for formando mais favorável. Esse terreno, comparando, nós temos que regar, cultivar, preparar. Para quê? Para produzir mais, para desenvolvê-lo mais. Mas para isso nós temos que ter amor um para com o outro. Como é que nós vamos cultivar esse amor se nós não amamos as pessoas? Como é que nós vamos cultivar? Como é que nós vamos semear essa semente e cultivá-la no coração das pessoas, começando do nosso, pedindo sempre a proteção divina? O que está faltando mais na Terra hoje é a compreensão espiritual um para com os outros. A nova geração marchará, pois para a realização de todas
todas as ideias humanitárias, compatível com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando os seus objetivos. O Espiritismo encontrará com ela no mesmo terreno dos homens progressista, que se deparará nas ideias espíritas. Poderosa alavanca indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Esse adiantamento anterior, com certeza que nós estamos ganhando essa bagagem, nós vamos somando esse progresso em cada encarnação. Por isso nós vamos trazendo aquilo que vamos aprendendo no caminho. Como o aprendizado é lento, leva séculos e milênios, nós vamos sempre caminhando para frente, sempre buscando o melhor para nós e para o nosso semelhante. É assim que funciona, né? Exclusivamente de espírito eminentemente superiores, mais do que já tendo progredido e acham disposto a assimilar novas ideias, progressista, apto a se mudar a um momento, a um movimento da regeneração. Nós estamos mudando para um momento mais feliz, com mais compreensão na Terra. O que é ao contrário, distingue os espíritos atrasados, é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Porque negarem a reconhecer qualquer poder superior aos seres humanos. Nós conhecemos as pessoas ainda bastante brutalizadas e atrasadas quando começam a se revoltar contra Deus. Qualquer coisinha está xingando e está acusando Deus pelas coisas que vêm acontecendo. Isso é um atraso espiritual muito grande. É aí que os espíritos estão revelando. Nós não consideramos um Deus como um Pai bondoso e misericordioso. Nós passamos a acusá-lo, ele. Isso é muito complicado para nós. A proporção instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja e ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, sensualidade, impureza e avareza. Esses são os entraves do nosso crescimento espiritual. É o apego às coisas materiais. Sabemos que nós vamos deixar aqui, sabemos que os nossos bens, quando nós temos bastante bens, vai dar muita encrenca no futuro com esses bens que nós vamos deixar. Porque quando nós deixar esses bens na mão das pessoas, nunca vai ter uma paz para dividir isso aí. Sempre vai ter alguma encrenca no meio dos familiares. Isso aí prejudica muito a alma que trabalhou tanto, deixou toda essa fortuna, depois ele vai sofrer muito por isso, porque não se desapegou disso aí. Ele achava que sempre ia ficar no comando, e esse comando é passageiro, é transitório, é um depositório de Deus, é um depósito que Deus confia em nossas mãos temporariamente. É isso ainda nós não entendemos. Por isso que nós sofremos ainda bastante, não é? Por isso, né? Vamos lá mais uma partezinha aqui. Tudo, pois, se processará interiormente, como deve acontecer, com a única e capital diferença, que uma parte dos espíritos que aqui encarnavam na Terra, aí não mais tornarão. Em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria aqui, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Vejamos como é interessante esse fim do mundo, né? O fim do mundo é o fim da felicidade, é o fim que vai trazer a felicidade depois para nós, aqui mesmo. Porque em lugar desses espíritos que vêm aqui, que não querem progresso, só querem fazer o mal, eles não vêm mais aqui.
vem outros no lugar deles. E aí vai melhorando, porque eles vêm aqui para ajudar uns aos outros, eles vêm aqui para amar uns aos outros. Olha a diferença. Se nós não queremos amar as pessoas, não tem problema. Nós temos que ter, né, condições de voltar aqui. Nós temos que ter um currículo depois para voltar aqui. Sabe que nós temos esse currículo? Para fazer esse teste lá e passar para vir para cá? Vai ser muito complicado. É castigo de Deus? Não. Deus deixou as leis dele aqui para nós praticá-lo. Nós que não praticamos ainda, nenhuma delas. Então depois vai fazer falta isso aí, porque nós não se harmonizamos ainda com as leis de Deus, com as leis divinas. Então é isso que vai acontecendo. Então a troca é lenta. Vai acabar o mundo, vai ser um extraordinário, o Cristo está descendo, vai ser um extraordinário. Porque não pense nisso. Cada um de nós que levamos conosco nossos vícios, a nossa ignorância. E se nós não ter merecimento, não voltamos mais aqui. Voltar aqui para quê? Para odiar os irmãos? Para brigar com os irmãos? Não vemos mais aqui, nós vamos ter que ir para outro lugar, para outro planeta inferior a esse, que simboliza o Lago de Fogo. Que eu falei da Gênia, que é o Lago de Fogo. Esse Lago de Fogo são planetas inferiores, onde a brutalidade lá é que governa. É a força bruta. Não tem indústria, não tem luz elétrica. Estão descobrindo ainda, oxalá, o fogo lá. E vamos para lá então. Vamos para lá, para esses mundos primitivos. Só isso. E no lugar nosso vem outros melhor. E sucessivamente. Cada geração vai trocando. Essas pessoas que hoje pensam que faz muita coisa errada aqui nos comandos, eles não voltam mais aqui, gente. Vão voltar aqui fazer o quê? Prejudicar as comunidades de novo? Mas não vem mesmo. Vai vir muitos espíritos adiantados para governar o nosso planeta Terra em todos os setores da continuidade dos progressos, em todos os segmentos sociais. Todos os segmentos vão haver grandes espíritos, na parte científica, na parte médica, na parte política, na parte religiosa, tudo, na engenharia, todos vêm espíritos muito mais adiantados. E nós que temos o merecimento de voltar, nós temos que começar a trabalhar dentro de nós, os nossos vícios, as nossas impurezas. Senão nós não voltamos aqui, gente. É muito simples. Cada espírito que nasce aqui vai vir um melhor do que aquele que vai embora. Aquele que vai embora, com todos esses vícios, não volta mais. Não volta, vai voltar outros. Vai substituir. É uma substituição lenta, de geração em geração. Porque a natureza não dá salto. Não dá salto. Vai um e vem outro. Essa geração que está aí, fazendo tanta coisa que não devia fazer, tanta guerra, tanta violência, e não volta mais aqui, gente. Vai voltar aqui fazer guerra de novo? Daí quando que vai parar as guerras? Nós estamos chegando no fim de um ciclo. Dos vícios das guerras, está chegando no fim. Esse fim não vai retornar aqui mais. Essas pessoas que pensam assim, não voltam mais aqui. É o joio e o trigo que vai ser separado. Jesus já não falava isso? Que o joio e o trigo iam crescer juntos em determinado tempo, mas chegaria esse tempo que ia ser separado, o joio e o trigo. O que significa isso, gente? O joio é isso que nós estamos vendo aí, essa violência toda, isso é joio. O mal, a inveja, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, tanta coisa ruim que o homem tem dentro dele, vai levar com ele. E não volta mais. Ele vai voltar a fazer o que aqui? Aqui vai ser uma nova Jerusalém. Aqui tem que voltar umas boas, para nós construir essa fraternidade que Jesus viveu, que dividiu, que repartiu, que doou para todos os famintos, os fracos, os estropiados. Jesus veio fazer isso na Terra. E pediu para nós continuar, mas nós não continuamos. Fizemos tudo o contrário. Só pensamos em nós. Como egoístas que somos. O próximo que se dane, que morra na sarjeta, não tem problema. É ele, não é eu. Só que ele é uma extensão minha. Enquanto ele tiver um irmão sofrendo, eu não sou feliz também.
Porque aquele sofrimento daquele irmão vai bater no meu coração também, de uma maneira ou de outra. Eu vou sentir isso aí. Não tem como. É uma sintonia que nós vamos receber. Essas energias desses irmãos sofredores. Vai bater em nós. Vai chegar em nossos corações. E nós estamos preparados? Não estamos. É isso que está acontecendo. Então, é isso que vai acontecer. Cada espírito que vir aqui vai vir melhor. Cada nascimento de uma alma está vindo um espírito melhor, mais evoluído, com mais bagagem de progresso que vai trazer junto. Por isso que existem tantas crianças sábias, prodígio. São prodígios? Não. Eles são espíritos já com uma evolução melhor, maior, que já trouxeram de vidas passadas. Eles trazem essas bagagens. Tem criança que nasce que é dócil, muito inteligente. Tem outros que são muito rebeldes, desde pequeno, propensos só para o mal. Como são diferentes, e isso aí vai mudar. As crianças que vão nascer nessas outras gerações vão vir mansos, tranquilos, serenos, inteligentes, bondosos, fraternos. Vai ser outro mundo aqui, gente. Mas quem vai construir esse mundo? São essas almas que estão vindo agora e que vão continuar vindo, sempre, melhores. Isso é porque o espírita, nós espírita cristão, somos muito otimistas. Porque nós sabemos, temos certeza desse Deus maravilhoso e dessa lei que Ele deixou para nós, que é a lei do progresso, que nada para, que tudo é energia, que tudo é movimento, nada para na natureza, tudo está evoluindo, tudo está crescendo, tudo está desenvolvendo desde o reino mineral e todo o reino da terra, nada está parado. Tudo é um movimento por ordem divina, que são as leis do Pai, que quer que todos nós um dia seremos anjos. Se nós não quisermos melhorar hoje, tem uns milênios, gente, sem conta. Mas aonde que nós vamos, se nós não melhorarmos agora? O planeta vai melhorar. A atmosfera do planeta vai melhorar. O clima do planeta, com o futuro, vai melhorar, e muito. Vai dar em abundância aqui. Porque o homem vai saber usar o que ele tem em mãos, que Deus deixou pronto para nós. É só nós querermos, melhorarmos, trabalharmos, crescermos e amarmos uns aos outros. Instruí-vos. É a proposta do Espiritismo. Instruir-vos. Mas primeiro, amai-vos. Depois, instruí-vos. São duas. É uma sabedoria muito grande. Que os Espíritos vêm nos incentivando, nos ajudando, nos protegendo, nos carregando ainda no colo. Porque você é muito jovem, muito infantil. Ainda o anjo da guarda está carregando nós no colo. Toda a humanidade. Porque cada ser humano tem um anjo que acompanha. E eles estão nos ajudando imensamente. Mas nós não queremos mudar. Enquanto nós não queremos mudar, ninguém vai nos mudar, gente. Tem que fazer uma proposta para nós mesmos. Daqui para frente, eu vou mudar, eu vou ser melhor. E vamos batendo nessa tecla, até mudar. É a mesma coisa que uma pessoa que fuma 10 anos, 20 anos. De repente ele resolve. Ele vai no médico, talvez, o médico fala, você está com os dias curtos, está chegando na hora. Você está fumando muito, isso está te causando, está te prejudicando. A pessoa se acorda. Eu não vou fumar mais. Ele chega e joga aquela carteira de cigarro fora e nunca mais fuma. É uma decisão que ele tomou. E essas decisões nós temos que tomar dia a dia, para ser melhor, para estudar mais, para se agrupar nos grupos de estudo. Aqui em casa nós temos um grupo de estudo na terça-feira, um estudo espiritual fantástico. É um verdadeiro passaporte para o mundo espiritual. Mas nós não temos ainda interessado nisto, porque nós achamos que nunca nós morremos. Morre um vizinho, morre o outro, morre lá nas guerras. Nós não, mas amanhã nós vamos também. E daí vamos que jeito? Nós não estudamos nada, não conhecemos nada do mundo espiritual. Hoje nós temos centenas de livros trazendo todos os movimentos espiritual, como se vive lá,
como que é a sociedade, o que tem lá. Tem todos os livros conosco aqui. Vamos ler. Vem, estou convidando, na terça-feira às 20 horas, vem estudar conosco. Quem mora em Cascavel, por favor, venha ver como que é. Se gostar, ficamos juntos. E se não, também faz uma visita para nós. Uma visita de irmãos para irmãos. Que Deus nos abençoe. Muita paz, muita luz, muita felicidade nos corações, muita paciência, muita resignação, muito desprendimento material, muita tolerância um para com o outro, porque hoje é assustador as separações. Você fala, quase que 80% hoje é ex. Isso assusta a gente, porque isso causa muito sofrimento. Causa para quem separa e causa para os seus filhos, para a sua família, que fica órfão de uma maneira ou de outra. Ou fica órfão de mãe ou fica órfão de pai, mas fica órfão. Isso é muito lamentável, porque nós temos que prestar conta no mundo espiritual depois. A espiritualidade que nós avaliaram nós lá, foi aval nosso, nós não cumprimos a nossa tarefa. E depois, como é que nós vamos fazer? Eles vão pedir para nós, que dê teus filhos, que dê os espíritos, confia na tua guarda. Onde é que estão eles agora? O que é que você fizesse por eles? Nós temos que prestar conta. E depois nós vamos passar para a mesma medida que medimos. Depois na outra nós não vamos ter família também. Vamos viver abandonados. Então temos que ter muito cuidado. Se assumir um compromisso, nós temos muita responsabilidade perante Deus e perante a nós mesmos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós, que Jesus ilumine nossos corações, e uma boa noite e um beijo no coração de todos, e muita paz.